Ria com quem sabe. A Comedy Club Manaus é o lugar certo para você que busca humor e diversão, com shows de stand-up comedy ao vivo. Você vai se divertir com os melhores comediantes da cidade. Venha experimentar a magia do Comedy Club Manaus. Você merece se sentir bem por dentro e por fora. Na Clínica Estética Mactube, nossos especialistas cuidam de você com carinho e profissionalismo. Tratamentos personalizados para realçar sua beleza natural. Venha se sentir incrível. Mactube, onde a beleza encontra a alma. Vestir o campeão é nossa paixão. E a Neo Esportes oferece fardamentos e materiais esportivos de altíssima qualidade para você e seu time. Uniformes personalizados. Equipe-se com os melhores e conquiste a vitória. Neo Esportes, vestindo o seu sucesso. Está começando agora no Web Rádio PP. O programa 10 minutos com ele, Marcelo Amil. Brasil! 19 horas em Manaus, 20 horas em Brasília. Muito boa noite, começando aqui mais um www.webradio, mais um programa 10 minutos com Marcelo Amil, ao vivo no www.webradioapp.com, ao vivo no TikTok também e em todas as redes sociais. Hoje é dia 11 de agosto, hoje é o 223º dia do ano, faltam 142 dias para acabar o ano e o Bolsonaro está preso há 7 dias. Que coisa linda, né, de se ver. Gente, em 11 de agosto de 1937 foi fundada a União Nacional dos Estudantes, a UNE, que é uma das ferramentas de luta política mais importantes da nossa história. Toda reverência, toda deferência à UNE. E no dia 11 de agosto também, só que de 1969, os astronautas da Apollo 11, os primeiros a pisarem na Lua, são liberados da quarentena de 3 semanas que eles tiveram que enfrentar assim que voltaram para o planeta Terra, né? Hoje também é aniversário da Tata Werneck, atriz, comediante fantástica, muito talentosa, me amarro na Tata Werneck. E hoje também seria o aniversário da Daniela Pérez, aquela moça linda, filha, atriz também, filha da Glória Pérez, que infelizmente teve a vida ceifada por um bandido dos piores da história do Brasil. Hoje também é dia do advogado, obrigado. Hoje é dia do estudante, obrigado também, porque a gente estuda todo santo dia, né? Hoje é dia do... Não, vou falar por último, esse é o cara. Hoje é dia da televisão também, não sei se é... Provavelmente é dos funcionários, né? Da turma que trabalha fazendo TV, então parabéns a todos. E hoje é dia do garçom, comandante, capitão, tio, brother, camarada, chefia, amigão. Parabéns a todos os garçons. O mundo é muito mais legal, as nossas baladas são divertidas, graças a vocês. Sou eu! Vamos começando aqui o nosso primeiro giro de notícias aqui, falando do que é pauta nos portais progressistas do Brasil. Manchete do perfil politicoam.com.br, portal parceiro da Web Rádio App. Itamaraty e Gleisi rechaçam ataque de vice-secretário de Trump. Ministério das Relações Exteriores e Gleisi Hoffmann criticam Christopher Landau por acusar o STF de ditadura. Gleisi chama declarações de ofensa grave, alegando que Bolsonaro tentou o golpe. Estados Unidos aplicam sanções a Moraes por supostas violações de direitos humanos. Deixa eu pausar aqui também que eu quero falar disso e o assunto é sério. Mandar um abraço aqui primeiro para quem já está acompanhando aqui, o Expedito, o User, o Lucifirmo Miranda, o Xuxa ou a Xuxa, né? Não sei, seja bem-vindo, Paulo Galdino. Gente, os Estados Unidos, o Trump, ele está criando todas as situações possíveis, ele está forçando ao máximo o esgarçamento das relações diplomáticas entre o Brasil e os Estados Unidos, e eu não consigo ver um outro caminho que não seja a médio e longo prazo, que não seja a guerra. E eu não falo isso com alegria, eu não falo isso com sensacionalismo, pelo contrário, eu falo isso com muita preocupação. Eu tenho 2 filhos em idade militar, digamos assim, um de 20 e um de 22.
E eu já estou começando a pensar em possibilidades, em perspectivas de tirar meus filhos do Brasil, porque os meus filhos não vão participar de guerra, se ela houver. Mas de jeito nenhum. Não tem perigo nenhum. Então eu acho que em algum momento a gente vai ter que começar a falar disso no Brasil. Por quê? Os Estados Unidos todo dia arrumam um pretexto de novo, um pretexto mentiroso para atacar o Brasil. Atacaram o país economicamente. Atacaram um ministro da Suprema Corte. Atacaram, na verdade, já 8 ministros da Suprema Corte. Há expectativa de novas retaliações. Há a expectativa de punição real do Bolsonaro com a condenação que se avizinha. E aí eles vão fazer o quê? Eles vão mandar um grupo de soldados para resgatar o Bolsonaro. Eles vão usar isso como um pretexto para derrubar o governo brasileiro. Eu não sei, mas eu quero muito estar errado. Quero muito que daqui a alguns anos eu assista ao vídeo desse programa e eu diga, meu Deus, como eu estava viajando, como eu estava pirando na batatinha ali. Mas a única coisa que eu consigo enxergar é que os Estados Unidos estão construindo um cenário para deflagrar uma guerra de verdade contra o Brasil. Quero muito estar errado. Quero muito que daqui a alguns anos eu assista esse programa e ria da minha cara. Mas hoje não dá. Vamos seguindo as manchetes aqui. Manchete da Carta Capital. PF abre inquérito contra Bolsonaro por associar Lula à morte de LGBTs na Síria. Polícia Federal investiga Jair Bolsonaro por vincular o presidente Lula a assassinatos de LGBTs na Síria, após denúncias de fake news e incitação à violência, intensificando tensões políticas no Brasil. Cara, calúnia é crime. Difamação é crime. Então, se o marginal do Bolsonaro, se qualquer pessoa nesse Brasil comete um fato, pratica um fato que a lei diz que é crime, tem que ser investigado, tem que ser apurado. Essa pessoa tem que ter o direito ao contraditório, à ampla defesa, ao devido processo legal, a ser julgada por um juiz imparcial e isento. E se for culpada, tem que ser condenada. É cumprimento de lei. Eu sempre falo, o que nos separa de um bando de chimpanzés, com todo respeito aos chimpanzés, adoro macaco, são as leis que nós temos. Então, ou a gente cumpre as leis, ou a gente volta a viver como um bando de chimpanzés, que eu nem sei se seria tão ruim assim, né? Manchete do Brasil de fato aqui. Lula e Alckmin se reúnem para ajustes fiscais do plano de contingência contra o tarifaço de Trump. Presidente Lula e vice Geraldo Alckmin definem medidas para mitigar impacto a tarifas de 50% dos Estados Unidos, vistas como retaliação política ligada a processos contra o Bolsonaro no STF. Cara, eu vinha comentando isso há muito tempo. Primeiro, o governo fez o correto. Parou, esperou, vamos ver, vão sancionar a gente? Deixa sancionar, vamos ver até onde vai. E os Estados Unidos sancionaram de uma forma bem menor do que a gente imaginava. A gente estava gritado que ia ser 50% para tudo. Já não foi para tudo. Tirou-se 700 itens desse tudo. Depois disso, foi-se fazer o balanço, viu-se que isso vai afetar 4% das exportações brasileiras. É pouco? Não, não é. Coisa pra caramba. Mas é muito menos do que a gente esperava que fosse ser. Então, tá longe de ser uma coisa absurdamente ruim daquele jeito. E aí, tipo assim, eu já dizia, coisas que são meio óbvias, que vão acontecer assim que saírem os pacotes. O governo vai prestar assistência aos empresários que perderem produtividade. O governo federal vai comprar excedentes Não, Valéria, ele prorrogou 90 dias o da China. Ou não foi o do Brasil, não, né? Do Brasil já entrou em vigor, inclusive. O da China, por mais 90 dias. Então, assim, o Brasil enxergou o cenário é esse. O Brasil podia retaliar e também impor tarifas sobre as importações dos Estados Unidos, mas decidiu não fazer, uma decisão que eu acho correta, decidiram não escalar, não teve respostas públicas diretas, ou seja, o Brasil olhou e esperou, peraí, vamos lá, é esse o problema? Ok. Então agora vamos mexer nos números.
e começou a mexer nos números. O governo brasileiro vai comprar excedente de produção, o que não se conseguir vender para outros lugares. O governo vai comprar para distribuir no serviço público, alimento para a escola, seja lá o que for. Os produtores, principalmente do agro, estão espalhando por aí que preferem deixar o produto estragado que vender. Mentira, eles não preferem deixar estragar, eles querem vender. O que eles estão fazendo é valorizar o passe. Eles estão fazendo esse terrorismo de que, prefiro estragar, vamos deixar e tal, porque eles querem que o governo pague mais. Eles sabem que o poder público vai comprar esse excedente. Então as coisas estão se acomodando. O governo já avisou também que nas medidas de socorro aos empresários vai estar expresso lá no contrato que não pode haver demissão, vai se proteger os empregos. Então a economia brasileira vai sobreviver. Ponto. Agora, como saiu hoje no UOL, havia uma reunião entre o Ministério da Economia brasileiro e o Ministério da Economia dos Estados Unidos para discutir questões econômicas. Os caras do nada desmarcaram. E desmarcaram por influência daqueles traidores vagabundos do Eduardo Bolsonaro e do Paulo Figueiredo, que estão lá tramando contra o Brasil. Ou seja, os caras não querem discutir economia. A questão não é econômica. Até porque se fosse econômica, não faria sentido nenhum, porque eles já ganham muito mais na relação com o Brasil. Dentre o que eles vendem para cá e o que a gente compra deles, eles vendem muito mais do que compram. A relação é superavitária. Então não faria sentido. Mesmo assim, eles aumentaram em 10% todos os produtos e em 40% outros produtos. E a economia brasileira vai sobreviver. Então, é importante essa medida do governo federal. E as coisas, no final das contas, mantido a pressão econômica como ela está hoje, a tragédia não vai ser tanto quanto a gente esperava, se é que vai chegar a ser uma tragédia. Porque não se esqueçam, o Brasil está crescendo, o Brasil está abrindo novos mercados, a economia do Brasil não parou e não vai parar por conta da chantagem dos Estados Unidos. Voltar com o BG aqui. Manchete do Brasil 247. Nossa, tô com gosto do pãozinho aqui. Lindbergh aciona PGR contra deputados por motim e pede punição imediata na Câmara. Lindbergh Farias solicitou à Procuradoria-Geral da República investigação de deputados por incitação a motim, buscando punições rápidas na Câmara, em meio a tensões políticas e denúncias de desestabilização. Cara, essa punição, ela já está indo para as calendas, né? Porque qual era o rito que vigorava até hoje de manhã? Havia denúncia no Conselho de Ética, o corregedor ele tinha 48 horas para analisar e mandar para o Conselho de Ética para ter uma suspensão rápida. Agora já mudou, ele não tem mais 48 horas, ele tem 45 dias. Ou seja, vai notificar todo mundo. No final das contas, o que vai sair lá na frente, vamos tentar enxergar como é que vai ficar as questões, vai sair uma advertênciazinha, não vai mais acontecer, presidente. Enfim, vai dar em porra nenhuma isso, infelizmente. Manchete do ICL Notícias aqui. PT aciona PGR contra deputados. PT pede a PGR apuração imediata contra deputados por suposta incitação a motim, visando medidas disciplinares na Câmara, em contexto de conflitos políticos e judiciais. Falando em Câmara, eles são a pauta de hoje aqui, né? É triste. Eu ainda não achei, eu ia procurar quem foi o filósofo que falou, que comentou assim: se você acha esse congresso ruim, espere o próximo. E é exatamente por aí mesmo. Os deputados agora querem acabar com o foro por prerrogativa para fugir da lei. Não é porque eles acham que tem que se proteger, nada. Eles querem acabar com o foro por prerrogativa, que eles chamam de foro privilegiado, simplesmente para fugir da lei. Eu trouxe alguns dados aqui do CNJ de prazos médios, para a gente ter uma avaliada aqui. Primeiro, vamos lá. Segundo o CNJ, em 2023, o tempo médio de tramitação nos processos criminais na primeira instância é cerca de 3 a 4 anos, variando entre estados e regiões. Vamos lá, eu já comentei aqui em outro programa qual é a dinâmica de um fato. Vamos lá, aconteceu um crime. Esse crime ele é apurado pela polícia. Quando a polícia termina a sua apuração, ela remete o inquérito para o Ministério Público. Quando o Ministério Público recebe esse inquérito,
Ele avalia e ele decide se ele vai mandar arquivar, se ele concorda integralmente com aquele inquérito, se ele concorda parcialmente com aquele inquérito, ou se ele precisa de novas diligências, de novas apurações para poder formar a sua opinião, que é o que a gente chama de opinião delite no direito. Vamos supor que a polícia fez um trabalho impecável, o Ministério Público concordou plenamente, ele apresenta a denúncia. Esse processo vai começar a tramitar na primeira instância. De acordo com os dados do CNJ, ele pode durar cerca de 3 a 4 anos, mas não será surpresa se um processo dura 5 a 6 anos na primeira instância. Eu já vi processos, eu tenho conhecimento de processos que estão há mais de 10 anos na primeira instância. Ok. Na segunda instância, esses números que eu estou apresentando aqui, eles são de média, tá? De novo. Na segunda instância, os processos levam, em média, de 1 a 3 anos para serem julgados. E podem se estender para mais de 3 anos. Também já vi processo que durou muito mais de 3 anos na segunda instância. Uma vez julgado na segunda instância, esse processo pode ter sua discussão no STJ, por algum aspecto legal, que as pessoas chamam de terceira instância, mas não é. É a casa guardiã da lei. Ponto. No STJ, um processo pode levar, em média, de 1 a 2 anos para julgamento. Então vamos jogando aqui. Eu já falei na primeira instância de 4 anos, o número dentro da média. Falei de 3 anos na segunda instância. E vamos falar aqui de mais 1 a 2 no STJ. Ou seja, 3, 4, 7 mais 2, 9 anos aqui. E do STJ, eu também ainda posso ter alguma discussão a ser feita no STF, por alguma matéria constitucional. E no STF, os processos costumam estender, em média, de 3 a 5 anos, ou até mais. Então, vamos calcular aqui por cima. Na primeira instância, 4 anos, mais 3 anos na segunda, 7 anos, mais 2 anos no STJ, 9, mais 5 anos no STF, 9, 5, 14. Aqui a gente tem uma tramitação em média de 14 anos. Isso quer dizer que com certeza isso vai andar nessa velocidade? Não, não quer, gente. Então, isso quer dizer o seguinte: por que alguns políticos, que essa turma do Centrão está querendo que os processos deles saiam do STF e vão para a primeira instância? Porque no STF, quando decidiu lá, e ele pode levar até 4, 5 anos, dependendo da complexidade. Mas decidiu lá, acabou. É cadeia. Se for condenado, óbvio. Vai se cumprir. Na primeira instância, no melhor de todos os cenários, na verdade, no pior de todos os cenários para eles, o cara enrola 10 anos. E aí a gente tem o seguinte: o prazo de prescrição, o prazo máximo de prescrição de um crime no direito brasileiro é de 20 anos. Ou seja, depois de 20 anos, qualquer processo perde o direito de ser julgado. Ah, mas o processo andou, passou 9 anos trabalhando nele. Não interessa. Se houver os 20 anos de não apuração, acabou, ele não vai ser julgado. E tem uma outra coisa. Se na hora da sentença você tem mais de 70 anos, você fez 70 anos, essa prescrição cai pela metade. Ou seja, você não vai ser punido se não julgarem esse teu processo em até 10 anos. Essa é a realidade brasileira. Então, o que essa turma quer não é prestigiar a primeira instância, não é prestigiar os juízes de carreira. O que eles querem é tirar o deles da reta, é fugir da régua do STF para virarem... aqui funcionou. Para poderem ficar livres para cometer crimes. Eles querem sair de um tribunal onde eles sabem que serão responsabilizados se cometerem crimes, pelo menos a maioria deles, né? O Arthur Lira está aí impune pra caramba. E ir para um lugar onde eles têm muito mais condições de manobrar o processo para se fazer impunes. Vamos pensar aqui rapidinho. Aonde você acha que o Arthur Lira prefere que os processos dele estejam? No STF, onde ele tem que falar de igual para igual com o ministro, onde o ministro não depende dele, ou na cidade dele lá em Alagoas, onde os juízes transitam no mesmo lugar que ele,
onde os desembargadores frequentam a mesma academia, frequentam a mesma cafeteria, eles se encontram nos restaurantes, eles têm amigos em comum, eles têm talvez até algum parentesco em comum. Para eles, óbvio, para quem realmente exerce poder nesse país, é muito melhor que o teu processo vá tramitar na primeira instância, porque tu tem as ferramentas para interagir com os juízes e pedir uma mão mais leve. Óbvio, eu estou dizendo que os juízes vão ser mãos leves e tal. Não. Tem juiz que é rígido, que segue a lei, promotores incorruptíveis, ótimo. Mas é muito mais suscetível, a primeira instância era muito mais suscetível à influência do poder do que as instâncias superiores. E aí ele pode segurar um processo na primeira instância por mais tempo, depois ele segura mais um pouquinho no Tribunal de Justiça, e isso já chega no STJ prescrito. Teve um levantamento do UOL aqui que indicou que entre 2016 e 2021, 20 políticos com foro por prerrogativa tiveram processos prescritos. Foram 9 inquéritos e 11 ações penais. E um relatório do Estado de São Paulo fez uma avaliação no STJ em 2 anos, em 2017 e 2018. Nesses 2 anos, 830 processos foram arquivados por prescrição. Nem todos eram de políticos, óbvio, mas teve muito político beneficiado por isso. Sarney se beneficiou, Aguinaldo Ribeiro, do PP da Paraíba, se beneficiou, o Collor se beneficiou, senão ele teria mais tempo de cadeia ainda, o José Serra, do PSDB, se beneficiou, o Jader Barbalho, do MDB do Pará, se beneficiou. Então essa turma toda foi beneficiada por prescrição. Tem um outro dado aqui, e esse é desse Congresso agora. Foi um levantamento feito do Congresso em Foco. 111 deputados federais e 20 senadores possuem processos criminais em andamento em diversas instâncias. E eu te digo com certeza absoluta, esses 111 deputados federais e esses 20 senadores, eles preferem com toda certeza que o processo deles vá para tramitar na primeira instância, lá na cidade deles, com o juiz, com quem, se eles não são amigos, eles conhecem alguém que é amigo, com um escritório jurídico que tem muita influência com determinado gabinete, com aqueles desembargadores que vão para a mesma academia que ele, que vão para o mesmo restaurante, que eles encontram num casamento do fulano, que mora no mesmo condomínio. É por isso que eles querem acabar com o foro por prerrogativa. Não é por prestígio à justiça, nada. Eles querem, e além disso, eles querem também esvaziar a atuação do STF. O que eles estão querendo dizer na prática? STF não enche o saco, fica aí julgando quem aparece, resolve e a gente vai ficar cuidando do Brasil aqui. É um Congresso que esmagou os poderes da presidência da República quando o Bolsonaro era presidente, porque o Bolsonaro tinha pavor, ele sabia que se quisessem caçavam ele em 2 dias. Então um presidente fraco entregou a presidência a deputados venais. Agora, com o presidente Lula, ele tem todas as amarras orçamentárias que a Câmara fez, mas ele é um cara íntegro, não tem como caçar o Lula de hoje para amanhã. Então, está enfrentando. E aí eles estão nessa sanha para ir para cima do STF. Espero que não consigam, espero que haja enfrentamento. E tem um outro ponto que eles estão querendo usar também, que eles estão falando que usando isso para beneficiar o Bolsonaro, que se aprovar isso beneficia o Bolsonaro também, porque vai tirar processo do STF e mandar para a primeira instância. Eu não concordo com essa leitura. Não concordo por quê? Porque o processo já começou. Há um princípio no direito penal chamado tempus regit actum, ou seja, o tempo em que o ato foi praticado, as leis que valiam naquela época, naquele momento, são as leis que vão reger o processo. Ah, mas se teve uma mudança no processo, na lei, o processo vai retroagir? O processo pode retroagir para beneficiar o réu. E aí pode pensar, mas se se voltar para a primeira instância, tem mais tempo pode vir a prescrever, então é benéfico para o réu, então tem que voltar. Não. Benefício para o réu dentro das normas processuais corretas. Perseguir a prescrição
É direito da defesa, é direito do réu, ele pode mover, desde que não sejam procrastinatórios nem ofensivos à justiça, mas o réu pode se defender, pode tentar fazer o que ele quiser. Mas esse argumento de que vai mandar para a primeira instância é mais benéfico para o réu por conta da prescrição, não cola. Isso não vai funcionar. Até porque você teria que assumir que o juiz de primeira instância ele vai ser mais leniente do que seria um juiz do STF. Então, não vai colar esse argumento também. Mesmo que essa cambada de venais aprove o fim do foro por prerrogativa nesse momento, isso não vai beneficiar o Bolsonaro, isso não vai beneficiar ninguém além deles mesmos. Espero de todo o meu coração, como brasileiro que sou, que isso não funcione. Deixa eu mandar um oi pra galera que entrou aqui com a gente também. Joveci Teixeira, Mauri Cunha, José Rosa, Catarina Dalbailo, Agnello Costa, Mauri Cunha, Bota, José Francisco, Valério, 1, 2, 3, 4, 5, Mauri Cunha também. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Vamos fazer agora nosso segundo giro de notícias aqui, saber o que os portais pelo mundo estão falando aí, qual é a pauta, qual é a notícia. Chama a vinheta. Sabe o que está acontecendo no mundo agora? O Amil te conta aqui mesmo na Web Rádio App. E eu conto agora. Manchete do portal Xinhua.com, portal chinês que publica notícias para o mundo. Chanceler chinês... Não, essa aqui já foi, meu Deus, eu ia errado de novo esse link aqui. Então não tem notícia da China hoje. Manchete do Diário de Notícias, portal português. Netanyahu quer levar trabalho até o fim em Gaza. O primeiro-ministro de Israel insiste na continuidade das operações militares na faixa de Gaza, apesar de críticas internacionais, visando objetivos estratégicos contra grupos armados. Deixa eu pausar aqui também. Cara, quando eu vi alguém numa notícia postou um comentário de algum general, alguém do governo israelense lá, dizendo que eles queriam aplicar uma solução nisso. Deixa eu até procurar aqui, até postei aqui exatamente o texto exato. Cadê? Deixa eu abrir o tweet aqui. Barará, cadê? Tem que clicar na minha cara. Felizmente a internet está ajudando. Então tá aqui, cadê? Ah, não achei. Tá, depois eu acho. Mas é o seguinte, eles começaram a falar de uma solução efetiva. Isso me lembrou o que os nazistas fizeram nos anos 40 do século passado contra o povo judeu, que era aplicar a solução definitiva. Por uma tristíssima, deprimente, deplorável ironia do destino, nesse momento o governo de Israel está querendo aplicar uma solução definitiva contra um povo. É triste, mas é o que está acontecendo. Vamos lá, manchete da portal Rádio Progresso de Cuba. Biran sediará o início do programa comemorativo do centenário de Fidel. Evento em Biran marca o centenário de Fidel Castro com atividades culturais e homenagens, celebrando seu legado revolucionário e impacto na história de Cuba e na história da humanidade também. Fidel é uma figura relevantíssima. E finalizando o giro internacional aqui, manchete do portal La Nación. Governadores se unem para defender seus dois projetos, apesar da pressão do governo. Governadores argentinos unem-se para apoiar iniciativas legislativas regionais, resistindo às tentativas do governo central de influenciar ou bloquear as propostas. É o mesmo modus operandi do Trump lá, esmagando os governos locais, esmagando a autonomia e tentando impor a força, né, efetivamente. Que triste. Espero que os hermanos superem e sobrevivam a isso, né? Então vamos lá para o momento dedo na goela agora, saber quem é a pessoa nefasta de hoje, a pessoa escrota de hoje, né? Então chama a vinheta. Cuidado aí! Para Você é uma pessoa horrível, uma mistura do mal com atraso e pitadas de psicopatia.
A pessoa nefasta de hoje é Felipe Barros. Nascido em Londrina, no Paraná, formou-se em Direito. Em 2012, presidiu o DCE da Universidade Estadual. Em 2016, foi eleito vereador, destacando-se como ativista pró-vida e contra a ideologia de gênero, ou seja, um hipócritazinho da mesma laia deles. Ligado ao MBL e à Direita Paraná, filiou-se ao PSL em 2018, iniciando sua trajetória alinhada ao bolsonarismo. Em 2018, foi eleito deputado federal pelo Paraná com 75.326 votos, integrando o governo de transição Temer-Bolsonaro. Tornou-se vice-líder do PSL, membro do Parlasul e presidente da Comissão de Relações Exteriores em 2025, no lugar do Bananinha, que era quem o PL iria indicar. Reconhecido como um dos 100 parlamentares mais influentes pelo DIAP, assumiu a liderança da oposição e articulou pautas fascistas. Felipe Barros coleciona controvérsias, foi indiciado por injúria racial, discriminação religiosa e calúnia. Foi investigado por suposta compra de votos, o processo foi arquivado, denunciado por descumprir medidas sanitárias na pandemia, acusado de espalhar fake news contra o STF e votou a favor da soltura de Chiquinho Brazão, o mandante do assassino da vereadora Marielle Franco. Seu histórico revela um político divisivo, marcado por intolerância e desinformação. Felipe Barros é uma pessoa nefasta. Falando em pessoa nefasta, né? Vamos fazer a atualização aqui, falar a chamada de todos os bolsonaristas que estão presos ou tornozelados. Vamos lá, chama a vinheta. Apistou mais um dia, sob o olhar sanguinário do vigia. Roberto Jefferson, Daniel Silveira, Ana Priscila Azevedo. Ainda vou fazer um react do depoimento dessa mulher na CPI do DF. Fátima de Tubarão, Antônio Cláudio Alves, que quebrou o relógio do João VI. Débora Rodrigues dos Santos, Felipe Martins, Marcelo Câmara, Rafael Martins, Bernardo Romão Correia Neto, Mário Fernandes, Walter Braga Neto, Carla Zambelli, Marcos Duval e ele, Jair Bolsonaro. E pra gente não falar só desse pessoal escroto, né? Pra gente não vomitar de tanto falar desse pessoal, vamos falar de notícia boa então, vamos de coisa interessante. Chama a vinheta. Por favor, me traga uma notícia boa. Por favor, me traga uma notícia, mas que seja boa. Mas que seja boa. Notícia boa de hoje. Acre recebe R$1 bilhão em investimentos do governo federal para infraestrutura, educação e desenvolvimento social. O presidente Lula visitou o Acre nesta sexta-feira, dia 8, para anunciar um pacote de investimentos de R$1 bilhão destinado a melhorar a infraestrutura, educação e qualidade de vida no estado. Destaque para a recuperação da BR-364, rodovia vital para a economia local e para a construção de novas escolas e creches. Lula reforçou o compromisso do governo com a soberania nacional e garantiu apoio aos exportadores afetados pelas tarifas dos Estados Unidos, destacando a abertura de 400 novos mercados para produtos brasileiros. Além disso, foram anunciados R$870 milhões para a BR-364, 33 milhões para o Instituto Federal do Acre e 337 milhões em projetos sociais, incluindo o Sanear Amazônia, que levará água e segurança alimentar para as comunidades locais. Ministros destacaram a importância dessas ações para o desenvolvimento sustentável da região, mostrando que o Acre está no caminho do progresso e da inclusão social. O governo federal demonstra assim seu compromisso com o crescimento justo e equilibrado de todo o Brasil.
Gente, agora eu vou... Cadê? Deixa eu ler o comentário aqui do Marcos Santana. Malafaia investigado sobre 200 mil doados suspeita de doação ilícita. Não duvido não, José Renato. Marcos Santana, é capaz de ser mesmo. Mas eu vou falar agora aqui, galera. Cadê? Aqui. No dia ontem, 10 de agosto, morreu Anas al-Sharif. Quem era Anas al-Sharif? Anas al-Sharif foi um corajoso jornalista palestino da Al Jazeera, uma das redes de comunicação mais respeitadas do mundo, nascido em Jabalia, Gaza. Formado em comunicação, destacou-se cobrindo a guerra em Gaza com reportagens impactantes, dando voz às vítimas do conflito, do massacre, na verdade. Sua carreira brilhante incluiu o prêmio Pulitzer de 2024 com a Reuters por fotos da guerra e o título de melhor jovem jornalista da Palestina em 2018. Gente, o Pulitzer é o maior prêmio do jornalismo mundial, tá? É um prêmio, é a Copa do Mundo do jornalismo. Morto, Anas arriscava a vida para mostrar a fome e os bombardeios, tornando-se um símbolo de resistência. Morto em um ataque aéreo israelense ontem, 10 de agosto de 2025, Anas deixou esposa, 2 filhos e um legado de coragem. Sua mensagem final pediu para não esquecer Gaza. Ele permanecerá uma inspiração, lutando pela verdade até o fim. Anas escreveu uma carta que somente deveria ser lida se ele fosse morto. Ele foi morto. E eu vou ler a carta integralmente agora. Essa é a minha vontade e a minha mensagem final. Se estas palavras chegarem até vocês, saibam que Israel conseguiu me matar e silenciar a minha voz. Primeiramente, que a paz esteja com vocês e que a misericórdia e as bênçãos de Alá estejam com vocês. Alá sabe que me esforcei ao máximo e dediquei todas as minhas forças para ser um apoio e uma voz para o meu povo, desde que abri os olhos para a vida nos becos e ruas do campo de refugiados de Jabalia. Minha esperança era que Alá prolongasse a minha vida para que eu pudesse retornar com minha família e entes queridos à nossa cidade original, Ascalã, Al-Masdal, ocupada. Mas a vontade de Alá veio primeiro e seu decreto é final. Vivi a dor em todos os seus detalhes. Experimentei o sofrimento e a perda muitas vezes, mas nunca hesitei em transmitir a verdade como ela é, sem distorção ou falsificação, para que Alá possa testemunhar contra aqueles que permaneceram em silêncio, aqueles que aceitaram a nossa matança, aqueles que nos sufocaram e cujos corações permanecem impassíveis diante dos restos mortais dispersos de nossas crianças e mulheres, sem fazer nada para impedir o massacre que nosso povo enfrenta há mais de 1 ano e meio. Confio a vocês a Palestina, a joia da coroa do mundo muçulmano, o coração de cada pessoa livre nesse mundo. Confio a vocês, seu povo, suas crenças injustiçadas e inocentes que nunca tiveram tempo para sonhar ou viver em segurança e paz. Seus corpos puros foram esmagados sob milhares de toneladas de bombas e mísseis israelenses, dilacerados e espalhados pelos muros. Peço a vocês que não deixem que as correntes os silenciem, nem que as fronteiras os impeçam. Sejam pontes para a libertação da terra e de seu povo, até que o sol da dignidade e da liberdade nasça sobre nossa pátria roubada. Confio a vocês o cuidado da minha família. Confio a vocês minha amada filha Shan, a luz dos meus olhos, a quem nunca tive a chance de ver crescer como sonhei. Confio a vocês meu querido filho Salah, a quem eu desejava apoiar e acompanhar por toda a vida até que ele se tornasse forte o suficiente para carregar meu fardo e continuar a missão. Confio-vos minha amada mãe, cujas orações abençoadas me trouxeram até aqui, cujas súplicas foram minha fortaleza e cuja luz guiou meu caminho. Rogo a Alá que conceda a força e a recompense em meu nome com a melhor das recompensas. Também vos confio minha companheira de toda a vida, minha amada esposa, Salah Bayan, de quem a guerra me separou por muitos dias e meses. Mesmo assim, ela permaneceu fiel ao nosso vínculo, firme como o tronco de uma oliveira que não se curva, paciente, confiante em Alá
e assumindo a responsabilidade na minha ausência com toda a sua força e fé. Peço-vos que os apoieis, que sejais o seu apoio diante de Alá Todo-Poderoso. Se eu morrer, morrerei firme em meus princípios. Testifico perante Alá que estou satisfeito com o seu decreto, certo de encontrá-lo, seguro de que o que está com Alá é melhor e eterno. Alá, aceita-me entre os mártires, perdoa meus pecados passados e futuros, e faz do meu sangue uma luz que ilumine o caminho da liberdade para meu povo e minha família. Perdoa-me se falhei e reza por mim com misericórdia, pois cumpri minha promessa e nunca a mudei ou a traí. Não te esqueças de Gaza, e não te esqueças de mim em tuas sinceras orações por perdão e aceitação. Anas Jamal al-Sharif, 6 de abril de 2025. Morto em um ataque israelense em 10 de agosto de 2025. É com essa mensagem que a gente finaliza. O mínimo que eu podia fazer, que eu acho que qualquer pessoa podia fazer, pela memória de alguém que deu sua vida por uma causa. E eu vou falar sempre, o que há em Gaza não é uma guerra. Se é uma guerra, me digam quantos blindados do exército palestino foram derrubados, foram abatidos? Nenhum. Quantos aviões da aeronáutica palestina foram abatidos? Nenhum. Quantos navios da marinha palestina foram afundados? Nenhum. Porque a Palestina não tem exército, a Palestina não tem aeronáutica, a Palestina não tem marinha. O que acontece ali é um genocídio, é um massacre. São idosos, são mulheres, são crianças sendo mortos para que Israel ocupe aquele território. Então, todo o meu respeito ao Anas Jamal al-Sharif e com todo o respeito também à crença dele, que ele tenha um descanso de quem, independente da fé, lutou por algo que acreditava.